Programa Ecologia de Longa Duração, PELD, é uma das ações mais importantes que o Brasil criou nas últimas décadas. Esse programa congrega ações hoje em 51 chamados sítios em todo o país. Ele abriga Mata Atlântica, Amazônia, ilhas oceânicas, e um desses sítios é o nosso, aqui na Restinga e Lagoas Costeiras. Esse sítio localizado no município de Macaé, Quissamã, em Carapebus, ele congrega um mosaico de ecossistemas muito peculiares no Brasil. E qual a importância dessas pesquisas sobre Restingas e Lagoas Costeiras? Fornece subsídios fundamentais para que nós possamos fazer, em escala nacional, a gestão e uso racional e a recuperação dos ecossistemas costeiros brasileiros. São os ecossistemas mais impactados. Essas pesquisas assumem mais relevância ainda quando se considera o que nós tanto falamos hoje em dia, as mudanças climáticas. São mudanças do clima que afetam diretamente as lagoas, o oceano, a Restinga, a Mata Atlântica, enfim, todos os ecossistemas. Então, a sociedade tem que se preparar através de pesquisas robustas, com dados, para precaver futuros impactos que afetem diretamente a qualidade de vida. E o que é importante destacar para nós é que o nosso sítio tem uma interação muito estreita com a sociedade local, quer seja através das escolas, onde nós levamos, através de diferentes atividades, conhecimento diretamente para a sala de aula, treinamos professores da rede pública, do ensino fundamental e médio, trazemos as crianças para os ecossistemas, dentro daquela filosofia, conhecer para valorizar e, finalmente, preservar. Isso é fundamental. A sociedade da região chega a esses conhecimentos através do contato direto com os pesquisadores e através também de publicações inéditas, pioneiras, e mais ainda, nós temos um trabalho efetivo com a sociedade, com o que a gente chama de tomador de decisão. São aqueles que, os prefeitos, secretários de meio ambiente, agricultura e, sobretudo, assembleias, câmaras municipais, onde nós ajudamos a estabelecer leis para preservar os ecossistemas costeiros da região. Mais do que isso, nós alcançamos já, com essas ações, a criação de várias unidades de conservação. Ações como essa, de fomentar um projeto de longa duração, é uma política pública de grande alcance para a sociedade que vive atualmente nessas regiões, como, sobretudo, para as gerações futuras que ocuparão e usarão dos recursos gerados por esses ambientes. Nessa edição do projeto, demos continuidade aos monitoramentos, sobre a vegetação da Restinga, sobre o aspecto das lagoas costeiras, estudos sobre o clima e gases de efeito estufas, além dos estudos de biodiversidade, incluindo espécies invasoras, e todos os estudos sobre as dimensões humanas do sítio. Todos esses estudos foram sintetizados no livro publicado em 2023, intitulado Dimensões Ecológicas, Geológicas Humanas em Estudos de Longa Duração no Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, que mostra resultados realizados pelo programa, durante todo esse tempo. Em especial, nessa edição do projeto, foram descobertas 3 espécies, uma de lagarto, uma de serpente e uma de anuro no parque. E esses estudos de biodiversidade indicaram aí, ao longo do tempo, a descoberta de 507 espécies, incluindo aves, peixes, fitoplâncton, zooplâncton, no sítio, mostrando a necessidade de estudos de longa duração para caracterizar a biodiversidade dessa área costeira preservada. Porém, em torno de 20 espécies invasoras foram catalogadas durante essa edição do projeto, mostrando que as áreas do entorno estão impactando o sítio. Dentro dessa edição, a gente conseguiu provar que existe uma conectividade das águas superficiais entre o sítio PELD e as áreas de entorno, que em parte explicam a presença dessas espécies invasoras. A gente conseguiu observar a importância do clima, na dinâmica das águas, na questão do transporte de espécies invasoras, e o clima ele é muito importante na determinação da biodiversidade no parque.
Então, os estudos, os monitoramentos, eles mostram, por exemplo, que aumento da temperatura e a diminuição da umidade podem favorecer, por exemplo, a restinga em produzir folhas e produzir menos frutos e sementes, né? Por outro lado, os monitoramentos também indicam que a umidade é fundamental na decomposição da serrapilheira, liberando nutrientes para a restinga. Ou seja, num cenário de mudanças climáticas, de aumento de temperatura e redução de chuvas, a gente pode realmente, através desses monitoramentos de longo prazo, mostrar que a gente pode ter uma deterioração da qualidade da restinga. Da mesma forma, o clima influencia também outras espécies de organismos, né? Então, maiores temperaturas selecionam espécies de répteis, de aves, mostrando como estudo de longa duração consegue determinar a influência, por exemplo, do clima na biodiversidade da região. Para a gente preservar, a gente precisa conhecer. Então, a educação ambiental e a divulgação científica, para mim, começou com esse olhar, assim, de fazer as pessoas conhecerem aquele ambiente que às vezes elas estão próximas e está no cotidiano delas, mas elas não olham com um olhar diferente de admiração, outra vez até de curiosidade. Então, foi essa relação que eu fui criando com o parque. Eu comecei a fazendo os vídeos das coisas que a gente fazia dentro da restinga com as crianças, né, a caminhada que a gente fazia, as explicações que a gente fazia com elas lá sobre a importância da restinga e dos organismos que estão lá. E aí, divulgava no Instagram para a gente tentar conseguir chegar ao máximo de pessoas, principalmente das áreas próximas do parque, para que essas pessoas fossem para dentro do parque também, através dessas atividades de educação ambiental. Sim, abriu meus horizontes. Quando eu passei para a biologia, eu acho que a gente vem muito focado em só planta e animal. Educação ambiental, para mim, não passava muito na cabeça. Então, através disso, do PELD, que eu conheci essa área, me apaixonei, e hoje é uma das áreas que eu mais invisto na minha carreira. A gente tem, ao longo dos anos, ganhado uma escala que vai para além do PELD, né? Hoje a gente já, além de ter a nossa parcela permanente dentro do PELD, que está sendo monitorada em vários parâmetros, já explorando diferentes interações, diferentes caminhos que podem ser determinantes para a produção de biomassa na vegetação de restinga. A gente hoje, com as parcerias institucionais que a gente fomentou com outras unidades de conservação, algumas delas criadas no âmbito da participação do projeto PELD junto à comunidade, a gente também está fazendo estudos florísticos e de fitossociologia em unidades de conservação criadas no entorno, trabalhando na noção de que esses limites de ecossistema, eles são irreais, né? Que os ecossistemas estão interligados e que a gente precisa proteger também uma porcentagem desse entorno, e não só proteger, mas conhecer e estudar para saber o que afeta realmente as restingas e como melhor protegê-las. Dado a extensa gama de trabalhos desenvolvidos na região, já tem uma mudança da comunidade, a comunidade já tem uma outra percepção da importância das unidades de conservação. E isso levou à criação de pelo menos 4 unidades de conservação no entorno do Parque de Urubatiba, na região de Carapebus, e pelo menos 3 também ligados diretamente à restinga na região de Quissamã. Esses espaços também estão sendo monitorados. Atualmente está na fase de levantamento florístico e fitossociológico, fortalecendo aí a ideia de que a gente precisa de um mosaico de unidades de conservação para fortalecimento do Parque Nacional da Restinga de Urubatiba e para um melhor entendimento da ecologia dos ecossistemas costeiros.